Estamos aqui mais uma vez. E antes de eu chamar a vinheta, eu quero falar que eu estou tão feliz dessa segunda temporada estar acontecendo, gente. Vocês não fazem ideia. Não fazem ideia. Agora pode chamar a vinheta, João. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Tá começando mais um Menor Condição, podcast que, como você já sabe, não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff, se você tem me acompanhado desde a primeira temporada, seja bem-vindo de volta. Se você é uma pessoa novata aqui, pode entrar, a casa é nossa. Já segue aqui o canal no YouTube. Se você estiver escutando pelo seu tocador favorito de streaming ou de podcasts, ou o nome que você preferir, não deixa de seguir o perfil, de avaliar e classificar o nosso perfil e o episódio com 5 estrelas. E eu espero que você goste. Siga as nossas redes sociais, que tá aparecendo agora em algum lugar aqui dessa tela. Ou então, se você desejar fazer alguma sugestão, alguma crítica que seja construtiva, não venham com haters, pode mandar também para esse e-mail que tá aparecendo aqui embaixo, ok? Hoje é mais um episódio que eu tenho a imensa honra. Quando essa pessoa aceitou esse convite, eu confesso que hoje, inclusive, até este momento, senhoras e senhores, ouvintes e telespectadores, eu estou com um pouquinho de frio na barriga. Porque essa pessoa, gente, é uma pessoa que também me deu aula no curso da especialização de psicologia jurídica. Né, eu já trouxe outros professores aqui, vocês têm sabido de como tem sido essa trajetória e de como essas pessoas tiveram e têm um impacto na minha vida, né, e são, de certa forma, uma referência em relação ao conteúdo, em relação à didática, em relação a como elas, né, lidam não só com a vida, com o outro, com os outros, mas também como uma questão de acolhimento. E quando eu fiz esse convite, eu falei assim, meu Deus, eu quero muito que essa pessoa aceite, Eu ainda tenho, por uma questão de reverência mesmo, a mania ou o costume de chamá-lo de professor, e assim vai acontecer durante todo esse episódio, mas eu de fato estou muito honrado, muito feliz e muito grato por poder receber aqui hoje o professor Hélio Miranda. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. De verdade, eu estou muito honrado. Eu queria muito que você fizesse parte. Não tinha a menor condição de você não fazer parte dessa temporada. E eu estou muito feliz por você ter aceitado o convite. Ué, Luan, assim, eu fiquei surpreso quando eu vi o convite. Na verdade, eu gostei muito, assim, né? Assim, para mim está sendo o primeiro podcast. Mesmo? Que eu posso participar. Mesmo que eu tenha essa produção amadora, assim, que eu fico fazendo uns vídeos, né, para alunos, né? Mas podcast não. Então, eu achei muito legal você convidar e me lembrei do curso, né? Que ótimo. Então, eu que estou honrado também de receber o convite. Nossa, que bom. Então, gente, primeiro podcast, eu tenho a honra. E olha, é uma pessoa tão querida, gente, que eu já cheguei ganhando um livro. Tá aqui, pra qual câmera que eu mostro, João? Uma câmera 1 mesmo? Obrigado, então já pode aqui, ó. Amor Sempre Amanhã, que é um livro. Esse livro aqui, ele é o quê, professor? É um livro de contos, né? Contos. Assim, eu ia falar um pouquinho da trajetória para chegar nele, mas é um livro de contos que, assim, eu também gosto de escrever. E aí eu reuni esses contos, é um livro pequeno e tal, mas alguns contos muito curtos, mas eu lancei em 2019 e eu gosto muito de criar além da academia, né? Eu fiquei muito feliz e, assim, agradecido. Eu vou querer o seu autógrafo aqui nesse livro. Vou deixar ele aqui em pezinho, ó, pra câmera 2. Olha que livro bonito. Aqui, ó, vou deixar ele aqui. E aí, o link de descrição, ou o link para poder achar também esse livro, dentre os outros aqui, eu vou pedir pro professor Hélio se apresentar daqui a pouco. E aí, o link de acesso para poder achar o livro vai estar na descrição desse episódio no YouTube, se você estiver me assistindo pelo canal do YouTube, e também no link da descrição do episódio, se você estiver me ouvindo pelo seu tocador favorito de podcasts, ok? Professor Hélio, eu quero pedir, primeiro, por favor, que o senhor se apresente, tá? E fale pra mim também qual que foi a sua melhor experiência musical e por que a Beyoncé. Por que a Beyoncé? Eu já vi que eu já ouvi seus podcasts, a Beyoncé entrou aí acho que foi com aquele outro professor que falou da Britney. Todos, o Anthony Medeiros falou da Britney.
Sim, olha, minha trajetória. Sim, por favor. Então, bom, eu me formei em graduação, né, em psicologia na PUC. Depois eu fiz mestrado na UFMG. Eu já estava nessa interface com o campo jurídico, da psicologia jurídica. Então, eu pesquisei um pouco o que sustenta, do ponto de vista da psicologia, a noção de pessoa em desenvolvimento, que é central no ECA, né? Mas foi uma pesquisa um pouco mais histórica, discursiva. Depois eu fiz um doutorado na USP, onde eu pesquisei, eu tentei traduzir em texto a minha prática dentro do tribunal, né? Na vara de família. Uau. Então, eu tentei demonstrar como que é possível a gente estar trabalhando com os conflitos de família judicializados em processos, mas não ocupar um lugar estrito de perícia que deixa de fora qualquer possibilidade de manejo, de intervenção, porque a gente entende que o trabalho já é uma intervenção, não existe um trabalho neutro, né? Então foi esse o meu doutorado, e depois eu fiz eu tive um estágio na França durante o doutorado que foi muito interessante, e depois eu fiz um pós-doc na UFMG mesmo, com a professora Márcia Rosa, que me acompanhou numa pesquisa sobre a questão da psicanálise e da maternidade. Da posição, né, dentro da proposta lacaniana. A minha tese virou um livro também, que hoje não está esgotado, né, mas já tem muito tempo. Sucesso, best-seller, né? Best-seller. Que chama Um Psicólogo no Tribunal de Família. Uau. É a prática na interface direito e psicanálise. E hoje eu estou na PUC, no programa de pós-graduação, né, orientando alguns mestrandos, fazendo algumas pesquisas e participando ainda na área jurídica da interface de um projeto de extensão que se chama, atualmente a parte que eu participo chama Escuta Psicológica no Sistema Prisional. E a gente trabalha com atendimentos e rodas de conversa nas APACs. A APAC Santa Luzia, que é masculina, e na APAC de Belo Horizonte, que é feminina. Então eu supervisiono a equipe junto com a professora Maria Carmen. Bom, é basicamente isso, e tem o livro que assim, eu fiz como alguma coisa extra, que eu gostaria de fazer um pouco mais, mas o tempo não sobra tanto. Com esse tanto de coisa, eu já ia perguntar quantas horas tem o seu dia. Pois é. Não, mas eu saí do tribunal, né? Ah, sim. Eu já me aposentei, né, do tribunal. Então eu fiquei lá 25 anos, me aposentei no tribunal. Hoje eu me dedico à PUC e ao consultório. Né? É claro que eu gostaria de poder fazer um pouquinho mais disso aí, mas... Eu acho incrível, porque ele fala como se essas coisas não demandassem tempo, né? Tipo assim, eu aposentei do tribunal, ainda tô no consultório, orientando o fulano e tal, como se não demandasse tempo. Tem hora que a gente trata um pouco assim, né? Como se o tempo fosse elástico demais. Pois né? Exatamente sobre isso, e de fato ele não é. Pois é, ele não é. Pois é, até para participar de uma atividade tão interessante quanto essa, apesar de que a gente já está num período um pouco mais fácil, por causa da escola, né? Ah, sim, PUC. Verdade, Então também tem isso. Porque agora, né, tá em período de recesso. De recesso. Férias. E antes de falar da experiência musical, se você mencionou as APACs, eu já quero saber como é que tem sido essa experiência. Porque na época que a gente teve aula, ainda não era algo que tinha acontecido, né? Agora que eu tô escutando, eu nunca parei para poder pensar sobre essa questão da escuta no sistema prisional. Ah, sim. A experiência tem sido muito interessante, mas a APAC, ela é acho que você conhece, né? Esse sistema alternativo. Então, ela tem uma série de questões internas ali, de regras, mas ela facilita muito esse acesso. A APAC quer parcerias, então a PUC entra com muitas atividades lá. Tem sido uma escuta interessante, a gente tem produzido alguns textos sobre isso também, mas não deixa de ser o sistema prisional. Pessoas que estão privadas de liberdade, seja pelas razões que forem, mas que dormem e acordam todos os dias no mesmo lugar e com as mesmas pessoas, com poucas variações. Então, a gente não pensa muito nesse Big Brother que é uma prisão, né? Assim, privar de liberdade, ok, mas você vai ficar ali 5 anos
A mesma coisa, a mesma rotina, variando um pouquinho. Então a gente tem encontrado algumas situações interessantes, mas uma coisa interessante. Posso ir falando assim? Por favor, fique à vontade. Uma coisa interessante da APAC em relação ao sistema prisional comum é a questão da visitação, porque não tem a revista íntima, não tem uniforme. Então, as pessoas que ficam na APAC, lá não se chama prisioneiros de detenção, chama recuperando, né? As recuperandas e os recuperandos, eles muitas vezes querem ficar lá por causa da família, porque a família pode visitar, porque tem um telefonema por semana, tem uma videochamada por semana na hora X. Então, esse vínculo familiar, que inclusive a APAC valoriza, isso produz um pouco mais de bem-estar, não é um bem-estar, porque é privação de liberdade, mas um pouco menos de mal-estar, né? Esse vínculo, quando esse vínculo é possível. Então, é um outro mundo, mas que a gente tem escutado coisas interessantes dos alunos que atendem individualmente. Gente, inclusive já vou deixar aqui a sugestão, não sei se você já chegou a saber ou conhecer, aqui em Belo Horizonte, tem uma companhia de teatro que chama Zula. E aí existe uma peça que também se transformou em livro. Eu acho que eu já comentei dessa peça aqui em algum episódio anterior com alguém. E é uma peça que eu já vi ela umas 3 ou 4 vezes. E sempre que ela acontece em BH, ou em qualquer outro lugar, eu faço indicações, seja pelo Instagram ou por qualquer outro lugar, porque é uma peça que é muito potente, ela chama Banho de Sol. E foi de um projeto social que é As Mulheres, é uma companhia de teatro, sobretudo feminina. É um projeto social que elas fizeram durante um ano, durante o banho de sol das mulheres em situação de cárcere. Elas também procuram ressignificar essa questão do nome, né, em relação às pessoas que estão nessa condição. Sim. E são relatos muito potentes, é uma peça de 2 horas. E aí eu já deixo aqui a indicação tanto para o senhor quanto para quem ainda não conhece, da Companhia Zula, companhia de teatro, a peça ou o livro que chama Banho de Sol. Acho que eu também vou colocar o link aqui para as pessoas acessarem, porque tem um livro também. Transformou em livro. Transformou em livro. Interessante. E assim, é uma peça que ela é bem potente. Bem potente porque as meninas, elas tiveram uma habilidade para poder trazer para o palco um pouco da noção da dimensão. Obviamente não vai conseguir trazer a realidade, né? Porque além de ser... A gente tá falando ali de teatro, tem uma questão do lúdico e tem uma questão adaptável, né? Mas um pouco da noção da dimensão da realidade dessas pessoas, não só em ambiente físico, mas sobretudo emocional e psicológico também. Sim. Então, assim, é uma peça que é incrível, então já deixo aqui a indicação. Não, e ótimo, porque aí também vou transmitir para o grupo. Pois é. Pra equipe, eu acho né? que, inclusive, é uma excelente companhia para poder fazer alguma parceria, sabe? Porque eu acredito, elas estão sempre preocupadas em agregar contextos, tanto para as próximas produções que elas fazem, e elas têm uma escuta muito ativa. Então, assim, acho que vale a pena. Eu vou tentar fazer essa ponte. Legal. Aí. Legal. E a experiência musical da sua vida? Experiência musical da minha vida ela é bastante variada, mas não tem problema. Assim, na minha memória agora só vem o que eu vi recentemente, que eu fui participar daquele Rock Prime Brasil. Uau! E aí, assim, década de 80... Pois é, que eu falo que eu nasci vivi na uma juventude. década depois do que eu gostaria de ter nascido, porque a minha alma é de anos 80. E qual que foi das bandas que tocaram lá que você mais gostou, assim, que mais te toca? Olha, assim, em termos... Porque aí teve a experiência do show, né? Ah, sim. A experiência do show, claro que ali apareceram pessoas que tocaram várias músicas que marcaram, né? Mas, assim, eu gostei muito do show do Frejá. Eu achei que, em termos de rock, foi o mais rock. Ah, sim. Entendeu? Assim, o Frejá. Até por todo o contexto, né, histórico que ele tem, né? Antes de ser só Frejá, né? Ah, sim, pois é, então. Mas eu gostei, né? Não só do palco também, né? Eu não tinha visto ainda um show do Frejá. Uau. E aí eu vi vários ali, eles também. Então foi bem interessante. Que tudo. Nessa segunda temporada, o Menor Condição está com uma parceria incrível que é com o Watson Brand, que tem nos cedido as camisas que Luan Romanoff. Então, nessa temporada que o Luan Romanoff tem vestido, nessa temporada, todas as roupas que Luan Romanoff usar é de Watson Brand. A Watson Brand tem se consolidado como uma marca autoral desde 2019, com peças de tecidos naturais preocupados com a sustentabilidade, com muito estilo e sofisticação. A loja física está no 3º piso do Mercado Novo, em Belo Horizonte, além das e-commerce por vendas online através do site e perfil do Instagram,
@watson.brand. Professor, direito e família é a raiz do problema das pessoas? Direito e família, a raiz? Acho que é uma delas, É né? uma. É uma delas. Por quê? Né? Pois é, assim, essa experiência que eu tive, longa no direito de família, né, do ponto de vista da psicologia e da psicanálise, né, que também, eu falei da minha formação, mas assim, eu sou psicanalista também, né? É isso que eu exerço no consultório. Olha, de certa forma, família é algo que não se extingue, né? Ela pode ter as formas que for, né, mas as relações de adultos cuidando de crianças, elas são fundamentais. Não tem criança que vai sobreviver sem que seja cuidado. E esses que cuidam, independente de relações consanguíneas ou não, são a família. São laços familiares. Então, marcam as pessoas, né? Então, a família assim, nesse sentido de laços primordiais, é fundamental. Agora, aí a gente tem o direito, que na nossa sociedade organiza tudo, organiza as relações, ou pelo menos tenta organizar o máximo possível, né? Na psicanálise a gente vai dizer que sempre tem uma coisa que escapa ali, né? Sempre tem uma coisa que fica fora da ordem, mas enfim, o direito tenta organizar. E aí ele nessa história, ele vai fazer parte da organização da família. Contrato, direitos, né? Talvez a discussão hoje, que eu acho que passa por diversas ciências aí, é justamente até que ponto se organizam as relações dentro de direito ou não, o que isso produz como efeito na família. Por exemplo, a família hierarquizada, né? Ela hoje é mais horizontalizada, porque todos têm direitos diferentes, mas têm. Fica em questão a autoridade dos pais, em alguns casos. Como é que fica isso? Então, a família, sim, é uma raiz do ponto de vista psíquico também, do ponto de vista social, sociológico, antropológico, mas o direito aí como regulador, ele vai ficar sempre em questão sobre até onde vai, até onde ele recua, até onde ele pode entrar para proteger algum direito e interferir em outras questões. Por exemplo, isso muita gente defende, eu não acho que isso é tão simples assim, que a autoridade dos pais foi questionada a partir da entrada do direito, do Estado de Direito, do reconhecimento da criança e adolescente como sujeito de direito. Foi sim, mas não é só isso que questiona a autoridade dos pais. Agora, isso impede que eles exerçam a autoridade? Não. As questões é que são diferentes. A forma de exercício, né? Não sei se eu estou dizendo dentro do raciocínio que Professor, você estava... se o senhor respirar, assim, ó, o senhor já vai estar dizendo alguma coisa dentro do contexto de que a gente tenha falado o pedido. Ainda que não fale nada, vai estar dentro de um contexto, com certeza, didático, acadêmico e profissional. Então, não se preocupe com isso. Tenho certeza que a entrega sempre foi, e será de qualidade. Mas é justamente com base nesse pensamento, né, nessa reflexão que a gente é convidado a fazer, que eu faço essa pergunta porque, geralmente, né, em todos os outros reflexos da vida das pessoas, muitos, assim, por favor, fique à vontade para poder me corrigir se eu estiver falando besteira aqui. Mas eu percebo, aqui estou falando de uma percepção, antes preciso fazer uma ressalva aqui. Esse episódio, a Camerão tá em mim? Esse episódio, ele tá sendo gravado com um profissional, com um psicólogo, psicanalista, e toda e qualquer informação que é dada aqui, ela não tem caráter de diagnóstico. Se você se identificar com alguma coisa que foi dita ou relatada aqui, procure ajuda profissional. Esse episódio não tem a função de diagnosticar, nem dar nenhum tipo de laudo, relatório, respaldo para qualquer situação que possa ser apontada como tal. Então, se você se identificou com algum traço do que vai ser abordado aqui e os seus desdobramentos, procure ajuda profissional, tá bom? Acho importante deixar isso. Sim, isso é importante. Voltando ao que eu estava falando, essa reflexão, né, que o senhor trouxe aqui, eu pergunto ela porque eu percebo que muitos dos problemas em diversos momentos da vida das pessoas sempre partem porque o meu pai e a minha mãe
porque quando eu era pequeno, porque na família. E isso vai dando outros desdobramentos que as pessoas nem têm ideia e ficam nessa coisa, né, do inconsciente, em outras camadas ali da mente que as pessoas nem sempre têm acesso, ou porque não têm acesso à informação, ou porque não têm condição de ter, né, acesso a um profissional, a um ambiente ali que seja terapêutico, né? Tem um nome específico, né, para isso, ambiente terapêutico. Tem um outro nome que usaram aqui ontem que eu não tô lembrando aqui agora. E quando não tem isso, as pessoas elas vão replicando comportamentos ou elas vão reagindo a algo que aconteceu em algum momento da infância. Então, por isso que foi a minha pergunta em relação ao direito à família ser a raiz do problema. Ah, entendi. Entendeu? Sim. Mas assim, isso que você falou é importante no sentido de que essas pessoas que cuidaram de nós, mesmo as outras que vêm depois, mas essas que marcaram a infância, elas deixam marcas importantes. Não são marcas diretas, assim, usando um pouco da psicanálise, não é marca direta assim, o meu pai foi assim, então, bom, eu posso até ter trazido alguns traços e etc. Mas o que marca cada sujeito que vai se constituindo aí e que acaba se repetindo, como você estava dizendo, são as questões que eu interpretei vindo deles, né? Então, por exemplo, o que é que meu pai quis dizer no dia que disse tal coisa? É muito complexo isso, hein? Pois é. Então, assim, só que isso fica muitas vezes como marca e a gente, né, usando a psicanálise aí, a gente recalca isso, né? Essas marcas ficam lá guardadas, mas elas continuam reverberando em efeitos. Então, ou que minha mãe, ou que a pessoa importante para mim me disse, como eu interpretei o que eu ouvi, ou que um olhar que foi dado, né? E isso às vezes acaba se repetindo, por exemplo, nas relações amorosas. Que eu começo a interpretar o que o outro quer de mim, ou o que o outro espera, ou o que eu imagino que eu posso oferecer, de acordo com essas marcas que ficaram. Então, o que se repete são as questões, e não necessariamente o que aconteceu exatamente, porque pode até ter acontecido uma coisa ruim, mas eu tratar isso como algo cômico, por exemplo. Né? Agora, pode ter acontecido uma coisa cômica e aquilo se tornar para mim uma marca ruim. Alguém riu de mim. Né? E o que isso quis dizer quando eu percebi isso acontecendo e quem foi que riu? Então, são essas questões que às vezes se repetem, como você está dizendo, né? E que muitas vezes precisa de um trabalho terapêutico, analítico, como a gente diria, para que isso possa emergir e, de alguma forma, deixar de se repetir, né? Como questão. Meu Deus. Não basta só o fato, ainda tem a interpretação que você dá sobre ele. Que é sempre de um caráter muito pessoal, né? Exatamente, extremamente singular, né? Essa que é a ideia do singular em psicanálise, porque duas pessoas podem ter vivido fatos muito semelhantes, mas cada uma pode ter tido uma interpretação em função de várias outras questões que já fazem Por exemplo, parte. irmãos da mesma família que tem o mesmo núcleo familiar e ter percepções de família diferentes. Percepções de famílias diferentes e interpretações sobre isso. Então, uma palavra dita ou uma frase dita, alguma coisa assim, pode ser interpretada por um dos irmãos como o outro é preferido, por exemplo. Entendi. Né? Então, assim, mas não necessariamente. Mas por que esse sujeito interpretou assim? Bom, ele tem um contexto que o ajudou a interpretar assim. E isso faz parte dessa questão. Que vai ficando com a gente, né? Nesse tempo, né, nos 25 anos que foi pelo tribunal e pela sua experiência também fora dele, em clínica, tem alguma questão que ela é mais recorrente quando se diz respeito à família? Olha, eu acho que a questão, se eu fosse generalizar, pensando aqui agora, né, a questão é só a importância da família, assim. Tudo bem, tem uma cultura brasileira, né, uma cultura latino-americana que valoriza esses laços bastante, né? Muita gente está tendo dificuldade, eu acho que eu também faço parte desse contexto, depois dessa polarização política e como é que isso afetou laços familiares também, né? Mas, enfim, são efeitos que a gente está vivendo. Mas a importância, então, eu acho que, assim, para pensar em família, a questão seria, qual que é que eu poderia dizer que é importante? É o fato de que as pessoas consideram a família importante. Ela sempre vai aparecer. A pessoa tem o trabalho, tem as relações amorosas, tem
relações amorosas, eróticas, sexuais, tem relações amorosas de amizade, a amizade é uma relação amorosa, mas em algum momento as questões familiares aparecem, isso é evidente. No tribunal, bom, era essa a questão, né? Agora, no consultório, elas sempre vão aparecer em algum momento. Essas marcas deixadas, a reação a elas. Eu diria que essa é a principal questão. Não teria uma outra, agora pensando aqui, que pudesse generalizar. Entendi. Só mesmo o fato de que essas relações se tornam importantes, as pessoas falam delas. Entendi. Até mesmo porque tem a questão do singular que você acabou de dizer, né? Então não tem como trazer um padrão de repetição ou comportamento em clínica ou fora dela, né? Eu falo porque o direito de família, eu acho que é a vara mais dramática que existe dentro da justiça, não só brasileira, eu acho que no mundo todo. E eu acho que também para um contexto brasileiro, né, em que a gente se construiu numa sociedade, sobretudo, machista, né? A questão também e é estranho falar isso porque ela é construída em cima de uma espécie de machismo em que se tem muita ausência de pais, né? E aí, assim, acontece de isso ser recorrentemente, pelo menos no contato que eu tive com as varas de família, na minha época como pessoa operadora do direito, que é o que eu procuro me distanciar um pouco, era sempre um dos assuntos dramáticos, se é que eu posso falar desse jeito, mais recorrentes, né? E os desdobramentos que isso tem, não só na vida de quem tá ali envolvido, como o polo da situação, e também na questão dos filhos, né? Ou responsáveis que aquela pessoa se propõe a ser presente ou a ser ausente. Nessa sua experiência, teve algum caso que você possa compartilhar com a gente, que você possa falar dos desdobramentos que teve, como que foi tratado, como é que foi feita a intervenção? Você fala sobre a questão desse machismo? Ou de qualquer outra que o senhor se sinta à vontade de trazer aqui. Não, pois é, assim, só para pegar um pouquinho o que você disse, ausência de pai e machismo, para mim, eles estão próximos, né? Que é justamente isso. Né? Se você está numa sociedade patriarcal machista, você decide o que você vai fazer, você é um homem. Né? Então, assim, eu posso ir embora, não tem problema, né? E grande parte, né, tem muitas famílias sustentadas e guiadas pela mulher, né? Por mãe solo, né? Mãe solo, não por opção, né? Mas assim, olha, na vara de família, isso se refletia muitas vezes. A gente vai encontrar, porque se a gente tem um contexto histórico que é assim, ele vai aparecer nas pessoas, né? Tem as pessoas mais críticas, as pessoas menos críticas, mas eu poderia dizer, eu estou pensando aqui, só para trazer algo que talvez seja interessante, é o seguinte, o lugar do pai ou da paternidade foi mudando ao longo do tempo, né? A gente estuda isso como um declínio do patriarcado ou declínio do lugar do pai, dessa instância supostamente organizadora que era ocupada por um homem, né? Mas, ao mesmo tempo, em relação ao papel exercido, ao que se espera de um pai, de um homem como pai, isso também tem se tornado um pouco mais exigente. Porque antes ele podia ser o provedor e o organizador do lar, agora não, ele tem que participar, ele tem que demonstrar afeto, ele tem que estar junto, ele tem que escutar o filho, pelo menos é isso que o discurso tem produzido, né? E muitos homens estão meio perdidos um pouco nessa história. Alguns não, alguns estão bem dentro, assim, eu quero a guarda compartilhada, eu quero ter o filho ali, aproveitar, ver o desenvolvimento, criar laços de afeto. Mas tem outros que, assim, não sabem bem o que fazer com isso, né? Talvez pela falta de referência, né? Também, né? Você acha que essa mudança dos que têm sido procurados ser mais aplicados e presentes é uma questão mais recente ou não? Assim, em termos históricos, eu acho que é mais recente. O próprio direito, à medida que a gente vê a mudança legal é aquela questão, ela quase sempre vem depois da mudança social, né? Nossa. Ela começa a acontecer, aí vem uma lei para, assim, quase sempre, né? No Brasil tem uma história mesmo de querer que o direito mude a realidade também, né? Se institui uma lei idealizada como se ela pudesse mudar a realidade. Mas pensando pelo caminho mais comum, que é ela refletir um pouco a mudança social, se a gente pensa na guarda compartilhada, que foi estabelecida aí, significa que já há uma mudança no sentido de vários homens ou vários casais
entenderem que a convivência é importante, que a participação, que a decisão conjunta, isso não é simples. Eu estou falando de coisas aqui, porque a gente está falando de lei, coisas idealizadas, porque na prática, um casal que se separa ou que se divorcia e que tem problemas emocionais ou mais sérios, não é fácil tomar decisões conjuntas e tudo, né? Mas eu acho que isso reflete um pouco essa mudança de referência. O que eu estou dizendo é que eu escutei alguns relatos do tipo assim, eu queria fazer diferente, estou falando dos homens, né? Do pai, aí, do pai como homem, eu queria fazer diferente daquilo que meu pai fez comigo, né? Eu me lembro de uma pessoa que disse isso, assim, que ele estava falando dessa questão com o filho, e foi um caso lá, há muitos anos já, em que ele usou uma expressão bem interessante, porque ela é significativa, assim. Ele dizia o seguinte, que o pai dele era muito distante, e ele sempre queria uma proximidade, queria falar, queria uma proximidade física, que não tinha. Então, um dia, andando, ainda criança, o pai pegou no ombro dele e ele pensou assim, esse cara eu conheço, essa mão eu não conheço, né? É interessante, assim, pensar que havia uma distância, né? Que ele queria superar. Nossa. E essas falas, elas aparecem de formas diferentes, né? Em vários contextos, até na clínica também. Mas eu trouxe essa para mostrar como que é uma fique questão, à vontade né? para poder trazer outros, né? Que obviamente sim. o que você se sentir além de à vontade for permitido de compartilhar. Sim. Mas que fala potente, né, meu Deus? Pois é, sim, é uma fala marcante, né? Então, o que esse menino, na época, né, ele está falando da época, uma lembrança de criança, né? O que desse menino ficou marcado por esse pai que um dia tocou nele afetivamente, né? Andando, né? Num certo lugar. Além dessa horizontalização familiar, tem algum outro ponto dentro desse núcleo que pode ser considerado como família, né? Que aí a gente entra também em várias discussões políticas do que é considerado como família ou não. Tem alguma mudança, assim, que o senhor percebe mais pontualmente, assim? Além da horizontalização, eu percebo que a mudança, o que tem mudado no núcleo familiar tem sido isso. A família tem reagido dessas formas, filhos têm agido dessa forma, pais têm agido dessa forma. Eu acho que a gente está passando por muitas mudanças na família, né? Assim, tem muita gente estudando isso do ponto de vista da psicologia social, da sociologia, da psicanálise, né? Mas primeiro é o seguinte, se for por diferença de idade, pode ser senhor. Se não for, pode ser você mesmo, que é melhor, né? Mas tá. Olha, a questão da família, a gente está vivendo um momento em que há porque é o seguinte, a gente vive fatos concretos, existe uma vida que é de fenômenos e fatos, ela está aí na prática. Ela depende de classe social, depende de economia, depende de uma série de coisas. Mas a gente tem a gente se guia muitas vezes por uma ideia, né? Por uma idealização. Ela nos marca conscientemente, mas também ela tem algumas marcas inconscientes. Então, qual é a família idealizada hoje, né? Qual é a família que se idealiza? Claro, grupos diferentes vão dizer que são famílias diferentes. Tem grupo que vai falar, não, a família é heterossexual, é só essa. Tem outros que vão, não, famílias são laços afetivos que cuidam uns dos outros. Então. Mas a família idealizada é essa família que as pessoas têm direitos iguais e têm espaços privados, né? Cada vez mais há uma certa compartimentalização e uma certa ideia de que todos na família são sujeitos, indivíduos, então que a família está sendo meio a estrutura ou organização social que deve promover o desenvolvimento do indivíduo. Então, porque antes, por exemplo, historicamente, a família o indivíduo se dedicava à família. Então, ele reproduzia algumas coisas, ele seguia certos ideais, aqueles que faziam o contrário eram, né, estigmatizados e tal. E hoje não, a família deve produzir um indivíduo livre que tem o seu mundo privado e que deve ter um desenvolvimento individual. Isso tem a ver com esse discurso contemporâneo da produção do indivíduo, da individuação, do neoliberalismo, etc. Mas isso dá para perceber na prática. Se a gente pega uma família idealizada, aquela que consegue fazer isso, cada filho tem um quarto, cada filho tem uma televisão, cada filho vai ter o seu celular.
são formas de individualizar, mas ao mesmo tempo de fazer com que esses laços fiquem menos estreitos, talvez. né? Porque aí você começa a ter vidas individuais, né? Não tem mais... Algumas pessoas queixam disso. Não acho que isso é um padrão, não, mas é só para trazer como critério de exemplo. Entendi. Não tem mais o almoço, né? Junto. Porque cada um está almoçando, fazendo as suas tarefas, né? Então, eu acho que essa é uma mudança importante e que vale a pena refletir sobre ela. Porque o que é que a gente vai produzindo com essa ideia de indivíduo, né? Agora, nosso contexto ainda mantém laços fortes, né? A gente ainda tem uma questão, a maioria de nós, ou da sociedade ocidental, tem uma questão com família, ou brasileira, vão ser mais locais, né? Mais regionais, assim. Ainda tem uma questão com a família, que é da importância de não se afastar de muito, né? Tem algumas coisas assim, né? Ou de sofrer por alguma, ou de ficar culpado, né, também, né? Porque não está indo encontrar, porque em outros lugares não é tanto assim, mas a gente ainda tem. Agora, a formação do indivíduo tem sido algo que tem interferido na forma de organizar e nos laços na qualidade dos laços familiares. E como é que faz quando esses laços viram um nó? Quando eles viram nó? Porque é o que acontece, né? Assim, não estou generalizando aqui, mas em conversas aqui, já estou tirando para uma questão profissional, colocando no senso comum mesmo, tá? Certo. Que é também um pouco da função do menor condição, fazer esse contraponto do que é senso comum e do que a ciência fala ou o que os profissionais a respeito falam, né? De pessoas que falam assim, não é porque a gente tem o mesmo sangue que a família. É um ambiente em que eu não consigo ficar à vontade, é um ambiente que eu não consigo falar das minhas coisas, ou exercer quem eu sou, ou escutar determinada música, assistir determinado programa. E aqui, assim, é uma margem de vários exemplos que eu poderia citar aqui de situações que são recorrentes ou corriqueiras. Eu fico tomando cuidado com as palavras para não diminuir alguma coisa que alguém possa estar ouvindo ou assistindo e achar que eu tô colocando como se fosse um nada. Porque para cada pessoa vai reverberar de uma maneira diferente, né? E tem sido um ponto comum que, ultimamente, quando eu me proponho a ter esse tipo de conversa, né, em que chegam essas discussões relacionadas à família, à sua constituição, aos parentes, né, que as pessoas falam assim, não sei se o que a gente tem é bem um laço familiar, não, acho que agora é um nó. Como é que faz para poder ter que lidar com isso? Vai para terapia? É uma possibilidade, mas talvez o que fique em questão no que você está dizendo, se eu estou pensando aqui, né, seria o seguinte, por que existem, essa é uma questão cultural que eu estava falando antes, por que existe família? É preciso manter esses laços, né? Tem muitas pessoas que vão ter experiências familiares agregadoras, permanentes, constantes, duradouras, mas tem pessoas que não se encaixam ali, independente das razões que seja, né? E vão se afastar, e vão ter menos relações. Mas o interessante é pensar que isso possa gerar algum conflito, né? Porque, assim, como a gente tem uma certa idealização de que a família é o laço com quem você pode contar. Tem um pouco isso, né? Os amigos, mas né, a família com quem você pode contar. Realmente, muitas pessoas se dedicam a isso dessa forma. Porque é a família, eu tenho que participar, eu vou contribuir, eu vou ajudar, né? Aquele dever, né? Obrigação. Tem isso. E assim, tem hora que isso é muito importante, né? Tem hora que pode ser muito importante. Mas tem hora também que os laços, eles não estão favorecendo isso, né? Então, o afastamento, a diminuição, não deveria ser um grande problema. Eu não sei se é isso que você está chamando de nó, né? Mas não deveria ser um problema. Agora, por que se torna um problema, né, para as pessoas? Porque, de certa forma, queriam que fosse diferente, né? Elas queriam que fosse, ou então elas imaginam que a família esperaria delas que fosse diferente, né? Que ela não se afastasse. Você está frustrando os outros, né? Frustrando o outro, né? É porque tem toda uma idealização, né? Pois assim, a idealização, a gente não tem como viver sem idealizar. Não tem, né? Assim, a gente sempre idealiza alguma coisa que você quer realizar, seja profissionalmente, nas relações amorosas. Mas o problema é a gente saber que é ideal, né?
não é, não é o concreto, não é o real que você vai encontrar, né? Que é aí que vem a frustração, talvez? A frustração, a perda, né? A ideia de perda. Mas quando a gente consegue ir lidando com as perdas, quando a gente consegue colocar em questão os ideais, de certa forma a gente fica um pouco mais fácil de lidar com eles, porque senão a gente fica... Na psicanálise, posso introduzir isso aqui? Professor, por favor, fique à vontade, eu tô amando. É uma questão bem interessante, porque uma das instâncias, né, uma das formações do sujeito, é uma instância que Freud chamou de ideal do eu, né? Ela marca inconscientemente essas interpretações do que o outro esperaria que eu fosse, desde a infância, o que não esperaria que eu fosse, né? Eu vou absorvendo isso, em parte, né? Eu vou absorvendo. E essa instância idealizada, a gente tem um pouco de acesso a ela porque você sabe dizer o que o outro espera de você e tal, em parte, mas não totalmente, porque tem uma dimensão dela que é inconsciente. Então, esse ideal do eu, que é pessoal, mas também coletivo, a gente pode dizer que existem idealizações que são coletivas, como que a pessoa deveria ser, esse tipo de coisa, mas pensando em cada pessoa, no indivíduo, esse ideal fica ali, martelando um pouquinho a nossa subjetividade, dizendo assim, você não chegou ainda não, ó, tá perto, peraí, não, agora tá longe, né? É daí que vem a instância do superego, que é essa voz que fica se falando assim, não, você não é o seu ideal, você está longe, ó, você tem que fazer mais, se esforce mais, faça mais, deixe de ser, deixe de fazer. Essa vozinha que a gente conversa com ela às vezes, né, internamente. Então, usando o termo freudiano, o superego fica comparando cada um de nós, nosso eu, com o seu ideal. E ele sempre vai estar perdendo, porque é ideal. Então, e a gente idealiza o tempo todo nas relações amorosas, nas relações familiares, nas relações profissionais, né? Meu Deus! E o senhor acha que atualmente a comparação, né? Porque, assim, o que eu percebo também que acontece muito, porque como é ideal, sempre vai ter uma referência pelo que eu tô entendendo. Sim. Eu tô errado ou tô certo? Não, tá certo. É o ideal que você tem ali como referência. Sim, vai ser sempre uma referência. E a comparação em relação ao superego e a referência do outro, do que eu tô vendo ali. O senhor acha que tem sido um motivo de adoecimento das pessoas? Sim. Bom, aproveitando a pergunta, a gente pode dizer, assim, uma das elaborações possíveis de pensar essa chamada epidemia de depressão, né? Assim, todo cuidado com generalização, você já fez a observação aí que é super importante, Fique né? à vontade para fazer qualquer advertência que o senhor acha pertinente. Mas a gente pode pensar que a depressão, uma das formas de entender depressão é justamente o fato que o sujeito se considera tão distante do ideal que ele não vale nada, ele não tem o que fazer, o desejo sumiu, porque ele nunca vai atingir, como se houvesse uma pressão psíquica, né? E ela se reflete socialmente. A gente pode pensar no sistema social que está em torno disso, produtividade, não está bom, faça mais, vista a camisa, esse discurso. Então, uma forma de entender depressão é pensar que o sujeito, naquele momento ali, ele está muito distante do ideal e sofrendo essa pressão para que ele compreenda ou entenda subjetivamente que ele precise chegar no ideal. E não tem. Por isso que é importante colocar o ideal em questão. Entendi. Né? Numa análise, por exemplo, a gente vai chegando perto das imagens que a gente falava assim, poxa, mas eu idealizava isso, agora eu entendi. Né? Você coloca um pouco em questão esses ideais, porque o ideal é onde você imagina que você conseguiria uma certa satisfação pessoal. Né? A imagem vem do outro que te diz, ó, se você for assim, você vai ser amado. Se você for assim... E a gente reproduz um pouco isso na vida. Então, pensar a depressão é uma das formas, tá? Sim, eu entendi. Aqui eu estou fazendo só o recorte, né? E já aproveitando que o senhor já mencionou essa questão da epidemia de depressão, tem algum tipo de reação, né? Eu ia usar a palavra sintoma, mas é porque na questão da psicanálise, da psicologia, sintoma tem um significado um pouco mais preciso, né? Que as pessoas precisam se atentar para caso, né, essa distância em relação ao ideal e à busca do que o senhor mencionou aqui, ela configure como uma possível depressão, a ponto da pessoa precisar procurar ajuda profissional?
Não, pois é, a questão, assim, eu estou usando aqui construtos teóricos, né? Ok. Então é uma coisa que ajuda a gente a manejar a clínica, por exemplo, o atendimento, compreender. Mas a própria pessoa, o que ela está sentindo é tristeza, né? O que ela está sentindo é desânimo, é falta de apetite, ou então está com insônia. Então, assim, o interessante é tratar isso como algo que seja importante. Agora, qual a causa? Vamos buscar na hora que ela for buscar alguém que possa escutá-la ou que possa tratá-la. Talvez a questão do ideal esteja aí presente, né? Eu fiz uma teorização meio generalizada, mas talvez esteja presente a questão do ideal. Talvez até sejam outras questões também, ou estejam outras questões articuladas. Mas então, assim, usando esse termo, dá para a pessoa que está ouvindo, por exemplo, pensar assim, será que eu estou me guiando demais para uma imagem? É possível pensar, mas atingir isso aí teria que passar por uma escuta, entende? Chegar de um nisso. profissional. Uma escuta profissional. Né? Eu tô fazendo essa ressalva aqui, câmera 1, justamente para poder deixar aqui também claro que não é uma frescura, não é mimimi, não é algo que possa, depois deixa pra lá, é bobagem. Não é. A gente ainda precisa tirar esse mito de que cuidar da saúde mental é uma frescura, é algo de gente fraca. Até mesmo porque quando eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa a respeito disso, falou assim, eu tenho medo de parecer fraca. E aí eu falei assim, mas quem é a pessoa forte o suficiente que vai falar que você que é a pessoa fraca? Quem que é essa pessoa? Quando você me fala isso, quem é a pessoa que vem, assim, à sua mente? Aí ela virou pra mim e falou assim, eu. Aí eu falei, pois é. Então, assim, pra você que tá me ouvindo ou me assistindo aqui, se até esse momento que você tá ouvindo, você assistindo, você até agora não deu seu like, não se inscreveu nesse canal, não avaliou em 5 estrelas, não tem a menor condição de você ainda não ter feito isso. Pelo amor de Deus, olha aqui, professor Hélio mirando aqui, gente. Faz isso e, se possível, procure ajuda profissional. Eu já mencionei aqui em outro episódio, mas vou mencionar nesse também, que caso você não tenha condição de fazer isso particular, o SUS, Sistema Único de Saúde Brasileiro, oferece também essa assistência em centros de saúde e também no que é chamado de CAPS. Aqui em BH, Sersan. Sersan? E cada município pode ter o seu, né? Sim, o CAPS é a estrutura básica, né, que a lei determina. Aqui é Centro de Atenção Psicossocial, né? Mas em Belo Horizonte, um CAPS, o nome que deram aqui é Sersan, Centro de Referência em Saúde Mental. Então, assim, e mais uma vez ressaltando que tudo que está sendo dito aqui, por mais que seja por um profissional, não tem caráter de diagnosticar ninguém. E se você se identificar com alguma coisa do que foi dito, abordado aqui, ainda que em caráter de exemplo genérico, procure ajuda profissional. O professor Hélio está tendo toda a cautela e cuidado, né, de pontuar, fazer os apontamentos e as pontuações. Eu acho importante a gente ressaltar isso aqui sempre. Mas isso é só uma Por favor, fica à observação que você vontade. acabou de Qualquer falar. intervenção que você queira fazer. Você pegou o exemplo que não é incomum de uma pessoa que diz, olha, eu vou parecer fraco. Ela já não está se referindo a um ideal? Verdade, eu não tinha parado para poder pensar nisso. O ideal de que ela não deveria ser fraca, ela deveria ser forte, né? E um conceito de fraqueza e de força já, né, bem diferenciado, bem singular. E professor, nessa trajetória, assim, eu quero abordar também, aproveitar a oportunidade aqui, porque eu não vou falar certeza, porque é muito difícil dar certeza em relação aos outros, né, mas acredito que o senhor, em algum momento da sua trajetória, tenha lidado com situações de toxicomania, né? E, assim, as interferências que isso tem na família. Chegou a ter algum contato com isso? Sim. Você pode falar um pouquinho pra gente a respeito dessa situação de toxicomanias, tratamentos, intervenções que possam ser feitas? Pois é, olha, é aquela questão, os casos são bem variados, né? Eles são diferentes e tal. Então, você vai encontrar pessoas que tiveram, por exemplo, uma experiência, e essa experiência causou, uma específica experiência causou uma determinada desestruturação, não sei se o termo desestruturação é melhor, mas causou alguma coisa que a pessoa entrou em sofrimento. E você vai ter aquela pessoa que vai aos poucos se tornando adicta, né, que
dependente, e você vai encontrar também as pessoas que já estão, né, na dependência mais estabelecida, mais forte. Essas da dependência bem estabelecida, essa assim, seja o que for, drogas lícitas ou ilícitas, né, porque as lícitas também causam isso, né? Essas são mais difíceis de tratamento. Essa não tem como você não ter um tratamento medicamentoso junto. Precisa ser feito ou numa equipe ou em parceria com médicos, psiquiatras, né? Outros profissionais, porque a pessoa comumente, né, deixar essa vibe, assim, essa dependência que já está no corpo, né? Que aí é uma questão do corpo, né? O corpo começa, aquilo que antes era uma vontade, agora é uma necessidade, né? Então a necessidade você não tem como, claro, você pode interferir nela, mas é alguma coisa que o corpo exige, né? Agora, eu acho que a experiência de quem está tendo algum problema, né, de uso de substâncias, ela pode ser abordada de várias formas. A questão hoje, eu vou colocar uma questão mais geral, que é o seguinte, qual a função da droga na nossa sociedade? Então, essa função da droga, eu estou falando de forma geral, lícita e ilícita. Okay. Qual é a função? Porque, de alguma forma, isso é um texto, uma passagem que Freud coloca, né, que a gente sofre por 3 motivos básicos. A natureza, que não está sob nosso controle, né, assim, vendavais, etc, etc. O nosso corpo, que ele também não está sob controle, ele adoece, ele envelhece. E as relações sociais. E Freud vai dizer que o maior foco de sofrimento nosso são as relações, né? As relações amorosas. Mais do que esses outros 2, porque você fala assim, com esse eu não tenho o que fazer, assim. Agora, com as relações, eu sempre acho que elas não vão causar sofrimento. Mas para reduzir um pouco essas questões, ele fala, bom, uma das coisas que a gente faz é usar substâncias que alteram o estado corporal, mental, isso faz parte da humanidade. A questão é que hoje, aquilo que faria parte de você anestesiar ou de você sair um pouco do seu circuito pesado do dia a dia ou de algum sofrimento, ela foi se caminhando naquele sentido do indivíduo. Antes, então, quando a gente pensa, por exemplo, no uso comunitário de substâncias entorpecentes, ele está ali fazendo laço, né? Você vai tomar cerveja, né, com os seus amigos. Eu estou pegando um exemplo, é o álcool, né? Okay. Você está fazendo laço, né? Pode ter um excesso ali, mas você está junto. Quando aquilo começa a se tornar algo do indivíduo, né? Então, se a gente pensa no uso de substâncias muito em outras culturas muito antigas, elas eram ritualizadas, elas tinham um momento e o grupo e a função. Pudesse ser transcendental ou não, mas tinham. Hoje elas têm qual a função? De produzir um prazer, supostamente prazer, individual, momentâneo. Né? Então, vai para a balada e vai tomar um êxtase porque as luzes... Né? Tá, sem problema. Só que você vai saindo do laço para entrar só no gozo do corpo, como a gente diria do ponto de vista da psicanálise, né? E isso vai fazendo com que a substância seja cada vez mais usada pelo indivíduo e não compartilhada, e não fazendo essa função que seria a do laço. Assim, eu por meio de uma certa substância, eu estabeleço o laço e desfruto do laço com os outros. Não, eu passo a cada vez mais usar para a minha questão, para o meu problema, para o meu corpo, para a produtividade. Por exemplo, desde a década de 80, isso é sabido, né? O pessoal do mercado financeiro usava cocaína, né? Usava muita cocaína. Para quê? Para produzir. Mas era para responder a um sistema, responder a um corpo, e não para fazer laço, era para uma coisa pessoal. Então, a questão aí, quando a gente encontra alguém assim na clínica, é pensar qual a função dessa droga ou dessa substância para essa pessoa, né? Para que está servindo? Como que ela está... contextualizando isso na vida. E aí, a partir da escuta, de entender justamente onde que entrou essa substância, como é que ela se relaciona com
com os problemas que a pessoa vive ou com os prazeres que ela quer alcançar. E aí sim, alguma coisa vai podendo ser articulada na possibilidade que ela possa servir a esse laço. Eu estou generalizando bastante, mas servir ao laço e não ficar como um problema do indivíduo que não consegue deixar aquela substância, né? Eu espero que eu tenha caminhado um pouco assim. Professor, o senhor não só caminha como flutua. Entendeu? Vai assim, ó, em tapete chamado do sucesso. E assim, porque eu tive, né, não sei se essa é uma palavra boa para poder usar aqui. Eu tive a possibilidade, não necessariamente oportunidade, porque oportunidade coloca num outro tipo de conotação. Parece que foi uma espécie de reality show e não é esse o tom que eu quero trazer para cá. Mas eu tive a possibilidade de já testemunhar, né, o efeito colateral na família, né? Eu tô falando aqui fazendo uma costura, porque acredito que tudo que a gente falou aqui agora tem sim uma linearidade, né, guardadas as proporções, obviamente. Mas também por já, né, não ter atendido toda uma questão de idealização, né, de ter tido um afastamento pela questão da família e os seus componentes, em como ela se constitui, como ela se entende como família. E o efeito devastador que a situação, né, de tratamentos e tratativas. E aqui eu coloco tratativas sobre como a família reage em relação a isso, né, e tratamentos sobre como as pessoas, nessa situação de toxicomania, nessa situação de adicto, que é o termo atualmente utilizado para poder se referir ao que antes a gente chamava de vício e ainda comumente algumas pessoas chamam, né? Só para poder contextualizar melhor para quem está assistindo ou ouvindo e não está familiarizado com o termo, né? E aí eu já tive essa possibilidade de testemunhar, né, como isso é devastador no meio familiar, assim. Existe algum momento em que é uma espécie de virada de chave, em que a partir desse momento aqui é necessário ter uma certa atenção maior? Existe alguma situação em que seja importante a gente trazer aqui, apontar e pontuar sobre as possibilidades de tratamentos? Porque o senhor já iniciou, né, sua fala falando que não necessariamente, mas comumente pode ser que seja necessário tratar a droga com outra droga, né? No caso aí, tirar da ilícita, passar para lícita, ou vice-versa, né? Porque também tem a questão da dependência das drogas ilícitas também. Sim. Deixar no tratamento só no psicológico resolve, mandar para o centro de habilitação da igreja resolve. Desde todo esse contexto que eu trouxe aqui, o que o senhor acha interessante a gente apontar e pontuar para poder esclarecer para quem está assistindo ou ouvindo a gente? Então, você está falando na perspectiva da família que está vendo isso acontecer, né? Alguma coisa assim? Sim. Pois é, olha, eu acho que a família que se preocupa, ela vai tentar acompanhar ou tentar entender o que está acontecendo ali, né? Com aquela pessoa que faz parte dela e que ela cuida ou que quer cuidar, né? Mas acho difícil generalizar o momento, mas existem todas essas possibilidades. Eu acho que tentar todas elas é interessante, né? À medida que se for percebendo que alguma coisa vai extrapolar um certo ponto, né? Porque tem aquele ponto em que a gente ouve relatos de familiar, isso é comum também, dizendo o seguinte: não é ele mais, ou não é ela mais, né? A pessoa agora, poxa, antes era uma pessoa assim, agora a pessoa faz isso, faz aquilo, porque em alguns casos, né, da dependência mais forte, a pessoa passa a ter aquele objeto, aquela droga específica, como o único objeto importante, né? Passa a ser como se fosse, porque na vida a gente elege o desejo, elege vários objetos, né? Pessoas, trabalhos, etc. Mas pode ser droga também, né? Assim, pensando nas listas também aí. Mas em algum momento, na dependência, ele se fixa, né? É como se aquele objeto se fixasse. E aí a pessoa, os outros todos são secundários. É só aquele objeto que interessa. Então, nesse momento já é bem mais difícil que a pessoa abra mão.
Porque é como se ela tivesse um circuito de... Não é mais desejo, é o que a gente chama de gozo, né? Assim, usando o conceito. Mas é uma repetição de alguma coisa que não tem mais... O sujeito não está ali, só está o objeto. Ele também é um objeto da droga, vamos dizer assim. Então né? não é uma vagabundagem da pessoa, porque é o termo que eu já ouvi. Tipo, é vagabundo, tá nessa porque quer. Pois é, então, aí você cai na perspectiva moral, né? É porque ele quer, porque ele não, né? Mas tem hora que não, assim, a gente vai encontrar situações psicológicas em que o sujeito encontra nas drogas, uma saída para a angústia dele. Aí ele começa a usar. Que é isso que a gente estava falando antes. Sim. Mas até que ponto? Até onde isso vai caminhar? E dependendo da droga usada, a dependência pode ser muito rápida, né? Tem essa questão, tá? A dependência que eu falo é essa físico-química mesmo, né? Então, todas as tentativas são válidas. Se existe alguma coisa que a pessoa tenha um laço com a igreja ou... Né, vai tentar, você tem tratamento, tem equipes que podem abordar, tem condição de chegar nessa equipe, também é uma possibilidade. Então, tudo que for, a gente tem aqui, entre os CERSAM, né, o CAPS, vou chamar de CAPS, existe um CAPS especializado também, que é o CAPS AD, né? CAPs de álcool e drogas, né? Então, eles não têm o mesmo número de CAPs, mas eles também são, aqui em Belo Horizonte, regionalizados. São lugares possíveis também de buscar alguma tentativa de auxílio. Então, todas as tentativas são válidas, dependendo do recurso que as famílias tiverem. Mas eu acho que a atenção com o que está acontecendo ali é atenção, não é necessariamente repressão, né? Aí vai variar da forma como a família lida. Mas tem saídas possíveis antes que chegue nessa situação em que é só uma internação para afastar completamente e criar o período de abstinência para, né? Aí as coisas já ficaram complicadas, mas mesmo assim ainda é possível. Agora, quanto antes, melhor, né? E o fato de ser a mesma, né, seja droga, entorpecente, substância, o nome aqui fica a critério de quem se identificar. Não necessariamente pelo fato de ser a mesma, pode ser que tenha a mesma reação no corpo, né? Cada organismo vai reagir de um jeito, tanto a droga quanto ao tratamento. Ou essa é uma visão que vocês Não, é isso. As tentativas várias são válidas porque a reação é como eu estou te falando. Eu já encontrei, né, no consultório, eu recebi um jovem que tinha ele usava uma determinada substância que era um estimulante, já tinha usado algumas vezes. Num certo dia, ele teve uma espécie de alucinação e despersonalização, que ele passou, a partir desse dia, a ter uma vida em que ele estava extremamente angustiado com a identidade própria e tal. Mas então, assim, como que ele ia saber que isso ia acontecer num dia? Teve um contexto qualquer que não pude pesquisar muito. Eu atendi algumas vezes só, que eu acho que talvez tenha sido suficiente lá e ele não quis continuar. Mas algum contexto fez com que uma coisa que ele fazia naquele dia causou uma despersonalização. Então, despersonalização é um pouco perda da identidade momentânea, assim, né? Então, isso é variado, sim, né? Assim, a gente não tem como dizer o que vai causar. O próprio álcool, a droga lícita, ela tem reações variadas nas pessoas, muito variadas, né? Tem pessoas que vão, por exemplo, ficar agressivas. Elas não são necessariamente agressivas, mas quando bebem, depois de um certo ponto, elas se tornam agressivas, né? Então, isso realmente tem a particularidade. Por isso que é importante que, no caso, a gente está tentando fazer essa costura com a família, que ela esteja atenta ao que está acontecendo. Pode ser que seja uma preocupação que nem tenha tanto fundamento, mas pode ser que seja importante colocar em palavras, olha... O que está acontecendo? O que você está fazendo? Com quem que... Né? Para que está servindo isso? Não sei, eu acho que são formas de pensar, que né? geralmente é uma parte bem delicada, né? Porque essa questão do verbalizar e do dialogar, ela nem sempre é bem estruturada, né? Sim. Acho que também eu acredito, e aqui eu realmente estou numa visão otimista, que à medida que o tempo for passando, essa situação, essa condição de verbalizar e dialogar em família, ela vai se transformando.
para melhor, porque eu acho que a gente vem de uma cultura, eu acho que essa transição nesse tempo final dos anos 80, dos anos 2000 para cá, em que teve toda essa mudança da família que a gente já abordou aqui anteriormente, a gente ainda tinha uma referência de que tem assuntos que não podem ser abordados, não podem ser falados, não podem ser pensados, sequer pensados, né? E hoje tem se desenvolvido uma questão de a necessidade de verbalizar, a necessidade de falar dos seus incômodos. E aqui também aproveito para poder expandir essa visão, porque não só em relação ao que diz respeito à família, mas sobre as pautas identitárias mesmo, sobre a questão, né, de orientações, causas e lutas, enfim. Não necessariamente a família tem se tornado um ambiente mais acolhedor, mas porém tem sido mais um ambiente em que se possa verbalizar mais ou expressar mais. Aqui estou emitindo uma pessoalidade, tá? Não é a professora que está falando, é Luan. Grande pensador contemporâneo. E aí, eu acredito que à medida que o tempo for passando, esse momento de verbalizar incômodos, situações, seja ela de toxicomania ou não, seja ela de uma guarda compartilhada ou não, de um divórcio, de alguma traição, ou qualquer outra vertente que o senhor já tenha trabalhado na vara de família, né, feito intervenções na área de família, eu acredito que à medida que o tempo for passando, ela vai ficando cada vez mais macia e mais aderente, porque eu acho que as pessoas têm desenvolvido mais uma espécie de não, deixa eu ouvir pra saber, deixa eu ver o que é. A princípio isso aqui não tem sido não tem sido um problema mortal, né? Não tô tirando aqui a seriedade da situação da toxicomania, mas como eu disse antes, tô ampliando a possibilidade desse entendimento que se tem. E tem alguma ainda falando sobre o ponto de vista da família que a gente tá falando, tem algum método, não é a palavra, tem alguma maneira mais adequada para poder fazer esse tipo de abordagem, esse tipo de intervenção, nas situações em que a intervenção ela é compulsória, que eu também, ao meu ver, tô falando aqui Luan agora, existe um impasse entre a compulsória resolve, a compulsória não resolve, a pessoa tem que querer, a pessoa não tem que querer. Pois é, assim, não existe alguma coisa que seja resolutiva, assim, tem que querer, não tem que querer, né, porque, mas, por exemplo, eu entendo que existem casos em que é preciso que haja uma internação, que a família, ou que algum familiar assuma isso, porque a pessoa está numa rota de definhamento ou de morte, né? Eu acho que é alguma coisa trágica. Então, nesse caso, tentar ir por esse caminho é uma possibilidade. Agora, a pessoa que está lá no tratamento, ela vai segui-lo. Aí vai depender de uma série de fatores, né? Inclusive disso, de alguma coisa que mobilize, eu estou usando essa categoria psicanalítica do desejo, mas que mobilize o desejo dela pelos laços sociais e não pelo corpo, né? Eu estou lembrando aqui de um filme, por favor, que eu gosto muito dele, que é Invasões Bárbaras. É um filme antigo, canadense, que é uma continuação do filme A Queda do Império Americano, com os mesmos atores, nos mesmos papéis, quase 20 anos depois. É bem interessante. Mas tem uma personagem lá que ela é dependente química. E no Canadá já há muito tempo tem um programa de redução de danos. Sim, muito interessante, que é outra coisa bem interessante, redução de danos. É incrível. E aí eu esqueci exatamente, heroína, no caso dela, da personagem. E ela tenta fazer um tratamento, eu esqueci qual a substância que o governo oferece para substituir, né? Como redução de danos. Aí ela vai em um determinado serviço público, ela tem que tomar na frente do sujeito e pronto. Mas ela não segue esse tratamento, né? Mas, caminhando para o final do filme, um ponto da história vai mobilizar o desejo dela, que é o encontro com um antigo menino, que agora é um homem, né? E que desperta nela a cena, né? As cenas que acontecem entre eles, é uma hora que ele diz assim, poxa, mas eu confiei em você para uma determinada coisa. E ela falou assim, mas como você confia numa toxicômana, né? Ele fala, mas eu confiei e tal. Aí
essa frase que ele diz parece tocá-la. E aí ela começa a buscar o tratamento de redução de danos. O filme vai mostrando que ela estava ali tentando, tomando substância e tal. Então, o que tocou nela dessa frase de confiar de um determinado sujeito, de que ela tem uma certa admiração? Então, são contextos, né? Mas é possível pensar que alguma coisa puxe o sujeito de novo para a importância do desejo. E aí, quando eu falo desejo, eu estou falando do laço social. Querer se conectar aos outros, querer estar junto, né? A gente está falando, no fundo, assim, usando até a psicanálise de novo, a gente está falando de amar, né? De amar, ser amado, ou pelo menos da expectativa, né? É isso que faz o laço. Eu acho que essa cena ela é emblemática nesse sentido, assim. Gente, como é que é o nome do filme? Será que tem alguma plataforma ali disponível que você saiba? Pois é, hoje eu não sei, porque é um filme mais antigo que chama Invasões Bárbaras. Que é a continuação A Queda do Império Americano. A Queda do Império Americano. Eu vou procurar e provavelmente vai estar aqui na descrição também desse episódio, se você estiver assistindo pelo YouTube, que eu espero que você já tenha se inscrito no canal e ter dado like, e também na descrição do episódio pelo seu tocador de podcast favorito. Gente, então, pelo que aparenta, não tem algo, porque na minha cabeça, e aqui também tô trazendo de novo para a questão do senso comum, era só assim, vai ter esse despertar só com, e aqui não estou eximindo a responsabilidade e a possibilidade e a necessidade de procurar ajuda profissional. Vai vir só através do tratamento psicológico, vai vir só através do tratamento medicamentoso, vai vir só através de... uma simples frase que ele disse, a gente tá fazendo aqui as ressalvas por se tratar de um filme, mas também ele falou que não deixa de ser uma possibilidade. De ser realmente uma fala ou algo que, né, que alguém desperte no outro essa vontade, né, essa pulsão de vida, né? Isso. Sim, aconteceu, é uma ficção, mas é uma coisa possível. Pode ser recorrente em casos clínicos, né? Então. A própria clínica psicanalítica, ela vai lidar com a intervenção sobre o laço. Não é um laço que estabelece o analista com o paciente, é um tipo de laço. Tudo bem, profissional, mas ele passa pela fantasia, é um laço. Então, assim, muitas vezes na clínica o sujeito entra num certo momento crítico, alguma coisa, muitas vezes ele vai buscar o analista para tentar falar alguma coisa, porque tem um laço ali possível dessa pulsão de vida, né? E quando parte da pessoa ele se torna menos difícil, ou isso é uma ilusão? Porque também não dá para poder precisar isso, né? Até mesmo pela questão de, vamos colocar aí num caso mais avançado, de crise de abstinência, em que a pessoa já conseguiu ficar um determinado período sem ter que recorrer e ela resiste àquilo ali. Se torna mais fácil ainda, eu tô achando reducionista o que eu falei. Ele se torna menos difícil? Ou não? Você fala quando parte da pessoa, a questão de tipo, não, eu quero me tratar aqui e vamos procurar ajuda. Assim, quando há uma decisão, né, a gente chamaria isso de uma decisão. Quando há uma decisão, ela vai estar pautada em várias... tem várias histórias sobre o momento em que o sujeito decidiu e falou assim, não é possível. Agora, eu vou trazer com uma história que é bem curiosa, assim, só do momento de decisão, tá? Não passou por atendimento. Mas eu escutei essa história. Foi com alcoolismo, né? Então a pessoa ela ia para o boteco e tal, e de vez em quando tinha brigas e tal, né? E aí um dia a pessoa já tinha várias pessoas questionando, né? A família também fazia pressão e tal. Mas um dia ele não conseguia lembrar de nada e ele tinha apanhado muito. Aí quando ele se viu no espelho, ele falou assim, não dá mais. E parou. Então, assim, o momento de cada sujeito é muito particular. Evidente que se tem recurso para fazer tratamento e tal, tudo isso vai ajudar. Talvez essa pessoa tivesse saído antes se ela tivesse esse recurso, né? Outros recursos. Mas a história é essa, assim, na hora que olhou e estava todo arrebentado, falou, não dá mais. E simplesmente buscou o AA, né? Que é um outro recurso, para muitas pessoas funciona. Não para todo mundo, mas para muita gente. E a partir dali, não bebeu mais. É muito singular. Então não tem uma receita. Corta aqui para mim, Camarão, por favor. Para você que tá me escutando, tá nos assistindo, né?
ouvindo até aqui, não tem uma receita. Não significa que porque você ouviu o caso que funcionou com o vizinho, com a vizinha, com a filha do fulano, que pra pessoa que você conhece, seja seu parente, seu familiar ou não, amigo, ou seja do seu convívio social, vai funcionar da mesma forma, porque, voltando ao que a gente já tinha abordado no início, a singularidade toca também nesse ponto, né? Então... Não, é importante isso que você está falando sempre, que você está repetindo, porque senão alguém vai falar assim, então eu vou fazer brigar para poder... como se fosse fórmulas, né? Eu acho sempre importante reforçar isso aqui, porque a internet é um lugar muito ruim. Eu tinha abordado já nessa segunda temporada aqui, dos cortes, né, que eu postei em uma determinada plataforma da internet, a quantidade de comentários odiosos que eu tive que apagar e ter que lidar é incrível, assim, porque essa plataforma, ela não entregou, aí me vem uma série de questionamentos, né? Assim, a proposta do Menor Condição alcançar pessoas e tentar mudar nelas mentalidades? Mas eu tinha a sensação de que meu conteúdo só estava sendo entregue para as pessoas que eram completamente contrárias ao que estava sendo abordado. Tá. E aí o que eu tive que apagar de comentários racistas, transfóbicos, homofóbicos e machistas não tá no gibi, assim. E aí eu acho importante sempre reprisar e falar sobre essas coisas, assim, porque a internet é um lugar muito maldoso, né? E as pessoas podem pegar cortes de falas e usar isso como de forma irresponsável, né? E até mesmo criminosa. Então, assim, é importante trazer isso porque parte da proposta e da função do Menor Condição é ilustrar, informar, elucidar, trazer clareza, trazer informação. Eu já falei isso aqui em outros momentos, mas ele não pode em nenhum momento ser respaldo ou algum tipo de plataforma em que você possa se posicionar para poder usar isso da maneira errônea. Aqui a gente sempre tenta trazer tudo com muita responsabilidade, cuidado e cautela para não induzir as pessoas a erro. Então, eu acho sempre importante. Pois aí, os exemplos são interessantes, mas eles não devem ser transformados não são absolutos, né? Assim como vários outros que foram colocados aqui de forma genérica, né? De forma generalizada, mesmo só para poder trazer um entendimento maior e melhor a respeito disso. Mas as particularidades e singularidades, assim como foi explicado pelo professor aqui, elas precisam ser tratadas e ouvidas por um profissional caso a caso, sempre que possível. Voltando na questão do CAPS-AD que ele falou, para quem não sabe o que é CAPS, é Centro de Apoio Psicológico Social. Centro de Atenção Psicossocial. Eu vou ter mania de usar psicológico social. Centro de Apoio Psicossocial, e o AD era de álcool e drogas. Então tem essa tem esse vertente, eu posso falar, ou repartição, ou tem essa seção? É um recurso, né? Assim, dentro da rede do SUS, né, na área de saúde mental, você tem o CAPS-AD. Além dos CAPS, né, que são aqui é Sersan, tem o CAPS-AD. Então, para quem não tem condição, pode procurar esses também. Que entendi. Também. Tem que localizar, né? Mas aqui em Belo Horizonte tem alguns, as regiões em volta também geralmente tem mais de um, tem que localizar. E quando não tem, aí tem que procurar o centro de saúde. Mas geralmente, será que vai ter? Porque assim, a gente entende, né, que a gente não sabe até onde pode alcançar esse episódio, né? A gente vai ter provavelmente cidades do interior que mal têm acesso à saúde. Mas saiba que é importante você saber desse nome, né? Se você conseguiu chegar a esse episódio, se esse episódio, na verdade, chegou até você, conseguiu te alcançar, que existe essas vertentes de tratamentos e tratativos em que é possível procurar quando não se tem recursos financeiros para poder pagar particular, porque também não costumam ser baratos, né? Ah, não, pois é, então. É por isso que existe uma especificidade aí, que criaram, né? Que antes era só o CAPS, agora aí criaram, assim, no início era um CAPS, depois criaram o CAPS-AD para tentar tratar de um público um pouco mais específico, né? Entendi. Professor, a gente já está caminhando um pouquinho para o final. Tem alguma mensagem, assim, tem algum mito que você gostaria de desfazer, que cai do senso comum, que você acha importante falar aqui nesse momento, agora? Tipo assim, eu gostaria que as pessoas soubessem que... O que você gostaria em relação ou à psicanálise, ou à psicologia, ou qualquer outra coisa que você percebe que é o senso comum, que quando você escuta te dá até aquela dor assim no fígado, assim, você fala, não. Eu não sei se eu chego a ter uma dor no fígado, mas a primeira coisa que eu pensei é justamente, eu acho que você falou disso em algum momento,
essa ideia de que buscar um tratamento psicológico ou psíquico é alguma coisa que é fraqueza, ou que é para louco, ou que é para quem está desequilibrado, né? Isso já mudou, tanto quanto outras coisas que você falou aí foram mudando socialmente, né? A conversa na família, tudo isso, mas ainda tem muito preconceito, né? Muita ideia de que buscar alguém para falar, ou para falar de seus problemas e tentar encontrar alguns caminhos, seria alguma coisa de fraqueza. Eu acho que isso principalmente no meio masculino, sabe? Ainda, né? Né? Ainda tem muito isso. Então é difícil, mas também tem mudado. Eu acho que foi a primeira coisa que eu pensei. Eu acho que isso é importante. Na primeira temporada eu abordei parte disso num episódio que fala sobre masculinidades, né? E aí, dentro dessa questão das masculinidades, ainda tem os cortes, né? Seja ele raciais, de orientação, enfim. Que à medida em que as coisas vão escalonando, né? E tem o que eu chamo de... eu não, né? O que a Kimberly Crenshaw cunhou como interseccionalidades, vai piorando à medida que ela vai sendo pautada ou encontrada em alguns tipos de traços sociais, sabe? Então, assim, quando pega, por exemplo, para homens pretos e periféricos, ela pega de um jeito que, tipo, eu não posso jamais sentir. O que dirá falar sobre os meus sentimentos. Ela pega de um outro jeito para um homem que é branco, hétero, cisgênero e tá ali, ele é provedor da família e ele é o homem de sucesso e ele não pode demonstrar fraqueza, e aí de repente a pessoa foi lá e veio a... Enfim, não quero ter possibilidade de despertar gatilhos em pessoas aqui. Sim. Mas então, procurar ajuda profissional não é uma fraqueza. É importante, em muitos momentos pode ser importante e pode ser extremamente pontual também. Às vezes é alguma coisa que vai durar pouco tempo, mas entender ajuda. Também que é um processo, né? Porque tem gente que... acho também que nessa mania que a gente tá atualmente de... pede uma comida que... escolhe uma pessoa pra namorar ali, as pessoas acham que vai chegar lá no consultório e falar assim, é isso, e já vai sair de lá. Como resposta. E não é, né? É um processo. Não, justamente. Você sai talvez com uma questão, né? Que faz com que você possa trabalhar subjetivamente, às vezes até inconscientemente, com aquela questão, né? E não com a resposta. As respostas estão cheias, né? A internet está cheia de respostas, né? Não necessariamente certas. Não. Talvez a maioria não, né? Mas assim, essa coisa de ficar ditando como fazer, como... Sim. Porque uma coisa é produzir, por exemplo, um podcast assim que faça refletir, que faça pensar, que chegue em algum ponto. Outra é ficar dando fórmulas, né? E isso tá cheio. Você falou essa coisa dos comentários que você teve que apagar. Eu tenho um canal, né, no YouTube lá que... Divulga, por favor, qual que é? É o meu nome mesmo, Hélio Miranda Júnior, que eu montei para poder fazer, para poder ajudar os alunos, deixar pequenos vídeos teóricos, e depois ele se expandiu, comecei a fazer alguns outros comentários, fiz umas articulações em psicanálise política e tal, mas em alguns os haters apareceram lá. O que acontece, né? E assim, todos escondidos atrás desses nomes. Que vem seguido de números, né? É um negócio... É uma coisa assim, Pois é. O link, então, de acesso ao canal do professor Hélio Miranda Júnior, qual que é a sua rede social também? O Instagram? Aqui o senhor sentiu vontade de compartilhar. Sim, o Instagram também eu posso deixar. É a mesma coisa, Hélio Miranda Júnior. Hélio Miranda Júnior. Então, o arroba dele vai estar aparecendo aqui também em algum lugar dessa tela. E vai estar também aqui o link de acesso ao livro, ao canal do YouTube e às redes sociais do professor Hélio Miranda. Professor, eu quero te agradecer imensamente. Eu estou muito, muito feliz do senhor ter aceitado o convite, ter topado vir aqui conversar comigo, esclarecer. A sua experiência, ela é indiscutível. E eu sou muito feliz e grato de poder falar que eu fui seu aluno, que eu aprendi com você e que eu ainda aprendo com você. E eu tenho certeza que esse episódio, assim eu espero que ele toque quem estiver assistindo ou me ouvindo da mesma maneira ou mais do que me tocou, do que me esclareceu, do que me informou.
que é também a proposta do Menor Condição. Muitíssimo mesmo obrigado por ter vindo aqui e ter aceitado o convite. Não, eu que agradeço, Luan. Assim, como eu falei com você antes aqui, eu acho que você tem uma condução muito interessante, você deixa as coisas mais leves, mesmo tratando de coisas sérias, né? Importantes. Tem hora que também você vai tratar de coisas que são mais divertidas, né? Mas eu gostei muito do convite, de participar e estou disponível aí. E eu ainda tenho a honra de falar que o primeiro podcast foi meu. Olha só que maravilha! Então, câmera 1, você que me ouviu e me assistiu aqui até esse momento, assim como eu falo incansavelmente, eu não tenho medo de soar repetitivo, eu espero que você que está me assistindo, me ouvindo aqui até esse momento, tenha na sua memória ou venha trazer a ela aquilo que te alimenta a esperança de um futuro bom. E eu espero que esse episódio, né, mais esse episódio, ele possa te servir como esse combustível ou esse alimento que vai alimentar a sua memória com a esperança de um futuro bom, que é o que eu desejo. E mais uma vez, se você identificou para você ou para terceiros algo que foi dito aqui, esse episódio ele não tem a função de ser um provedor de diagnósticos. Se você se identificou com algo, procure ajuda profissional responsável. E não é ficar jogando coisa no Google não, né, professor? É isso. É isso aí. Profissional responsável. Esse foi e é o Menor Condição, o podcast que, como você viu ou ouviu e já sabe, não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir. Eu sou Luan Romanoff e te encontro na semana que vem. Um beijo e até lá. Pode chamar a vinheta, João. Menor Condição, o podcast que não tem a menor condição de você deixar de ouvir ou assistir.